Então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é William Lee e esse aqui é o meu colega Gabriel Lio. Ambos estamos cursando Engenharia Mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje, queria começar o seminário falando um pouco sobre a história da moeda. Bom, desde muito tempo atrás, com o desenvolvimento da inteligência do ser humano, ele percebeu que ele precisava da interação do seu semelhante para poder sobreviver. Então, com isso, foram criando os meios de troca e escampo. Na Grécia Antiga, por exemplo, utilizavam o boi, também chamado de pecos, como meio de moeda, diga-se por dizer. Já os romanos e os etíopes utilizavam o sal, daí a palavra salário. Então, os metais começaram a ser introduzidos à medida com que os produtos eles foram se diversificando cada vez mais. Foram utilizados então as moedas de metal e as moedas de ouro e prata. Com o passar dos anos, a requisição por jazidas de ouro e prata foi se dificultando cada vez mais. Por isso, então, o papel moeda tomou conta das transações. Nos dias atuais, as moedas elas são utilizadas mais para compras de baixo valor. E com a complexificação da economia, cada vez mais integrada, os mecanismos de cheque, cartão de crédito e débito, e também das criptomoedas tomaram o mercado. O que é uma criptomoeda? A criptomoeda é uma moeda digital descentralizada que se utiliza da criptografia e o blockchain, são dois mecanismos muito importantes para o seu funcionamento. A primeira criptomoeda foi o Bitcoin. Ela foi introduzida em 2009 por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, na verdade, é um pseudônimo. Acredita-se que foi um grupo de pessoas que criou o Bitcoin, pois é uma moeda muito complexa, então não se espera muito. Foi apenas uma pessoa. O Bitcoin, ele é basicamente um arquivo online, ou seja, você não tem bancos ou governo que imprima dinheiro. Ele é um dinheiro digital, certo? E ele se usa do blockchain e do Proof of Work, são dois mecanismos essenciais do Bitcoin. Como funciona a moeda? Bom, como eu já disse, ela é descentralizada, então você não tem um intermediário. Quando você tem uma compra e uma venda, você normalmente por exemplo, quando você passa o cartão de crédito, o que acontece? Normalmente o banco ele vai receber essa transação e eles que validam a transação, cobrando impostos. No Bitcoin é diferente. Você não tem um banco, ou seja, você não tem um intermediário, é só você diretamente com o comprador ou vendedor. Como já disse o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, o Bitcoin é uma moeda digital do tipo peer-to-peer, ou seja, de pessoa diretamente com a outra pessoa. Blockchain. O blockchain ele é basicamente um bloco de notas, vários blocos de notas, em que cada um deles ele vai armazenar todas as transações que passam ao longo do tempo. Por exemplo, como funciona? Cada bloco ele possui uma assinatura, um endereço, que se chama hash. Nesse bloco, ele possui o seu próprio hash e o do próximo. Se chama lista encadeada. Cada bloco ele possui os dados da transação e todos eles são criptografados. Ou seja, eles não podem ser alterados, não conseguem ser fraudados, copiados e você também não consegue saber a origem da transação. O Proof of Work. Então, como você não tem um intermediário, você precisa de alguém para validar essa transação. Quem validaria essa transação? Na verdade, qualquer pessoa conseguiria validar. Basta baixar um programa no computador, um algoritmo que validasse essa operação. Mas a questão é quem iria querer validar a operação dos outros.
foi aí então adotado um sistema de incentivo em que as pessoas que validassem essas transações receberiam unidades de Bitcoin. Essas pessoas a gente chama de mineradores. Significa então que cada vez que você tem uma compra e uma venda, cada vez mais você tem moedas gerando e entrando no mercado. Mas se você entende um pouco de inflação, você deve estar se perguntando, pô, então cada vez que eu tenho mais compras e vendas, como que eu iria lidar com a inflação? Acontece que foi aí então adotado o sistema Proof of Work. Como que ele funciona? Cada vez que um usuário, ele tem um minerador tentar aprovar uma transação, o computador ele tem que resolver um problema matemático muito complexo, fazendo com que se ele quisesse validar aquela operação, o computador acaba se desgastando muito, nivelando o mercado, pois ele precisaria de um equipamento muito mais caro para poder fazer essas transações. Outra coisa é que o Bitcoin, ele na verdade, ele possui um limite de 21 milhões de Bitcoins, que todo ano estão sendo gerados. Por isso que o Bitcoin ele acaba sendo uma moeda deflacionada e com inflação controlada. É por isso que esses tempos atrás houve um fenômeno chamado bolha de especulação, em que os investidores, com medo de ficar de fora, por ser uma moeda com limites de quantidade, acabavam pagando um ativo muito mais do que ele valia. Voltando aqui, aquele problema complexo que eu estava falando sobre os mineradores é, na verdade, achar esse hash aqui. O que acontece? Cada bloco ele fica aberto 10 minutos. Durante 10 minutos, todas as transações que são feitas por Bitcoin, eles vão sendo armazenados nesse bloco. E são todos criptografados. O hash, ele é nada mais, nada menos do que gerado a partir dessas transações. Então, por exemplo, por isso que o Bitcoin ele é seguro. Porque se alguém, por exemplo, quisesse modificar um desses blocos, ele teria aqui, ó, por exemplo, ele teria aqui no bloco 0, no bloco 1, digamos que ele queira modificar alguma coisa ali, fraudar uma transação, modificar alguns números. Ele teria que achar primeiro o hash 2 do bloco 3, isso fazendo ao mesmo tempo com que todos os computadores do mundo que estão minerando também estão fazendo. Assim que ele conseguiu o hash do 2, ele teria que achar o hash 1 e depois o hash 0, que seria o endereço dos blocos, para daí modificar. Sendo que não é praticamente impossível, pois ao mesmo tempo que ele está tentando fazer isso, outros blocos estão sendo gerados. E quando outros blocos estão sendo gerados, ele ainda precisa achar os endereços daqueles blocos. E se ele alterar o conteúdo do bloco 1, o hash também é alterado. Então logo a cadeia vai ficar sabendo que aquele conteúdo foi alterado. É por isso que o Bitcoin é um sistema muito seguro. Não tem como ser fraudado. O que pode acontecer no futuro, acho que bem distante, pois eles criaram uma tecnologia tão desenvolvida que possa fazer esse processamento de achar esses hashes em questões de menos de 10 minutos. Só assim para ele conseguir alterar um conteúdo. Agora eu vou passar para o meu colega Gabriel, que vai falar um pouco das vantagens e desvantagens e a expectativa para o futuro do Bitcoin. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel e, como meu amigo havia dito, eu vou apresentar as vantagens e desvantagens do Bitcoin. Primeiramente, como ele havia dito, é uma moeda muito segura, porque para se alterar qualquer transação em qualquer bloco, você teria que alterar todos os consequintes. Então, isso é algo inviável, digamos, pondo em jogo que há mineradores criando novos blocos a cada instante. Então, é algo muito seguro. E também tem a questão da privacidade. Como cada transação não guarda o endereço e o nome das pessoas que fizeram a transação,
ele tem apenas o número da carteira daquela pessoa e da pessoa que recebeu, você mantém a privacidade do quem está enviando o dinheiro e quem está recebendo. Isso pode ser considerado uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que isso vai te deixar ter os dados de uma pessoa limpa, segura, vai funcionar também para o mercado negro e para a lavagem de dinheiro, porque você vai ocultar a sua identidade. Como ele havia dito também, a inflação da moeda é bem controlada. No começo, esse gráfico aqui, o laranja é a taxa de inflação, ou seja, a taxa que são emitidas moedas, novas moedas. O azul é a quantidade de moedas conforme o ano aqui em cima. Então, um é o contrário do outro. Quanto mais tem emissão de moeda, na verdade, quanto mais emissão de moeda, maior a inflação. E isso vai decrescendo conforme os anos. Com a previsão de chegar a 21 milhões de bitcoins no ano de 2040. E como funciona essa inflação também? A cada vez que um bloco é minerado e gerado, ele é distribuído, a partir de 2012 foi estipulado isso, e cada vez que um bloco for criado, ele é gerado 50 bitcoins, que é distribuído entre os mineradores que criaram aquele bloco. Então cada um recebe uma parcela de acordo com o processamento que você forneceu para aquele bloco. Então quanto maior o processamento, mais você recebia daquela parcela. E a partir de 2012 era 50. E de 4 em 4 anos, a medida que foi tomada é de reduzir pela metade o quanto de Bitcoin que é criado por bloco. Ou seja, 2012 era 50 Bitcoins por bloco, aí depois 2016, 25, 12,5, e isso vai reduzindo uma taxa muito pequena. Porém, se vai criar cada vez menos Bitcoin por bloco, os mineradores não vão ter meio que um incentivo para continuar minerando. E é daí que as taxas por transação entram em jogo. Essas taxas vão fazer eles quererem continuar a efetivar essas transações. Outra questão é que essas taxas, em comparações com bancos e outros tipos de comércio, ela é muito reduzida, muito baixa. E não depende do lugar que você quer enviar o dinheiro. Então, se você está aqui e outra pessoa que você quer enviar está nos Estados Unidos, por exemplo, você não teria que pagar taxas por essa transferência internacional. É uma taxa fixa de acordo com o tamanho aquela transação vai ocupar no bloco. Ou seja, independe do valor que você vai enviar e para onde ou para qual pessoa que você vai enviar. Como moeda digital. Então, independe do lugar que você vai enviar. As transações são efetivadas muito rapidamente, dependendo da quantidade de transações. Quanto mais transações, vai demorar um pouco mais. Mas são em média 10 a 30 minutos para efetivar uma transação. E ela não depende de dias úteis, ou seja, você pode realizar uma transação ao sábado, ou domingo, feriado, qualquer dia e qualquer horário, que isso não é um fator limitante. Agora as desvantagens. Como ela é uma moeda sem intermediários, não é uma moeda nacional também, ela não tem uma certa proteção que o real, o dólar, essas outras moedas teriam do governo em si, que teria aquela proteção do valor assegurado da moeda. Então, isso é um grande problema, porque pode ser que o Bitcoin, por algum motivo, suma do nada. E isso, você vai perder tudo. Então, é um valor muito volátil. E sem contar também que o valor varia muito em questão de poucos minutos, ou horas, ou dias. Varia muito rápido mesmo. Ontem, por exemplo, a moeda estava valendo R$14.400 cada Bitcoin. E hoje eu dei uma olhada antes de começar a apresentação, já estava valendo R$16.600. Em questão de um dia, valorizou R$2.000, uma unidade. O outro fator da privacidade favorece as transações online, tipo web, mercado negro e comércios ilegais. E um fator interessante é que em maio desse ano,
houve um caso registrado pela Lava Jato de lavagem de dinheiro, utilizando Bitcoin, que nunca tinha acontecido isso antes. Que seria um presidiário, um presídio. Os pães que eram dados aos presidiários, eles eram supervalorizados. E esse dinheiro a mais, ele era enviado para fora com o uso da Bitcoin, já que ela não é regulamentada na maioria dos países. Então, não tem uma supervisão em cima do capital que está sendo enviado. Outra questão é que a segurança não é infinita, assim. Para você ter uma boa segurança, você teria que guardar o seu número da carteira, que é o único, um número de uns 30 dígitos, mais ou menos. Teria que guardar esse número consigo de forma bem segura. Ou seja, se você guardar no seu computador e ele está conectado à internet, ele pode ser hackeado. E ele descobre o teu número e faz o que quiser com o seu dinheiro. Então, o que recomendo-se é guardar em pendrives, que não estão conectados à rede, e isso garante uma segurança maior. Sendo que você só usaria o pendrive quando você for realizar a transação. Expectativas para o futuro. O Bitcoin, muitos economistas eles afirmam que ele não vai durar muito. É uma moeda que está em grande decadência. Mas o que ela trouxe consigo é permanente, que é a criação das criptomoedas. Que o que eles afirmam é que mesmo se o Bitcoin parar de existir ou ter um valor muito baixo no mercado, as altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin, criptomoedas, elas vieram para ficar e vão ser um novo mecanismo de comércio que vai ser adotado em questão de alguns anos. E outra coisa também interessante foi o blockchain que eles trouxeram. A moeda trouxe para o mundo, que é uma forma eficiente e muito segura de guardar dados. E ela é uma questão, são dados que quando você adiciona, só uma certa pessoa consegue alterar. É muito complicado, complexo, que outra pessoa queira alterar maliciosamente esses dados. Porque teria que alterar na rede de computadores que aqueles dados foram armazenados. Uma proposta da Receita Federal, que é adotar o blockchain para o CPF. Ou seja, os dados do CPF de todas as pessoas seriam guardados via blockchain. E essas são as referências da nossa apresentação. E agora a gente abre para perguntas. Então, quando eu conheci o Bitcoin, eu achei muito interessante uma moeda ser só digital e como que ela iria funcionar, também por ser descentralizada. Esse foi o motivo principal, assim, como funciona essa. Quando eu ouvi falar do Bitcoin foi dos lucros, né? Sempre que eu ouvia falar, nossa, vou virar minerador de Bitcoin e vou ganhar bastante. Exatamente. A gente chegou à conclusão que aqui no Brasil não tem como você lucrar com Bitcoin. Por conta dos... Não tem como você lucrar com o Bitcoin aqui no Brasil, porque os equipamentos são muito caros para conseguir manter um desempenho bom. E teria que manter eles funcionando por vários dias sem parar. Então a conta de luz também é outro fator que impede. Por isso que mais de 80% das moedas que foram mineradas até agora, que está na casa dos 18 milhões de Bitcoins, foram minerados na China. Somente na China. De que equipamentos você está falando, Pedro? De processadores, principalmente. Processadores que teria que deixar. Exatamente. Por exemplo, em 2017 ali, o Bitcoin chegou a mais ou menos 60 mil e tal. 64 reais mil. o Bitcoin. Como vocês falam que sempre vão adicionando bitcoins novos, por exemplo, hoje tem 16 mil. Meio que o valor da moeda se manteve, porque foi adicionado mais quantidade, volume, e o valor dela foi decaindo porque por causa desse acréscimo de volume. Então, alguém que investiu 60 mil em 2017, praticamente hoje não perdeu tanto dinheiro, por causa desse aumento de valores da quantidade de moedas. Então, tipo, é por isso que vocês acham que o Bitcoin vai começar a decair? Então, Por causa da inflação dela. o preço dele subiu muito
irracionalmente, assim, não tem um motivo explicado, assim, foi mais Foi por... aquilo que eu expliquei, a bolha por ser- especulativa, né? isso, Estavam foi pagando algo ativo muito popular. mais alto. A galera tava querendo pagar. Tava pensando em vou lucrar, investindo em Bitcoin, mas não é um investimento, é uma especulação. Olha, desde mais ou menos desde 2012 até a especulação, ela se manteve em R$1.000. Aí subiu para 60 mil do nada porque a galera estava investindo. É porque como ela tem uma quantidade limitada, como a lei da oferta e da procura, à medida que vai passando os anos vai diminuindo a quantidade dela. E Mas como daí, ela aumentou muito